a gente está falando de duas entidades que uma precisa da outra, né? Então, o empresário precisa do contador e vice-versa. Sem empresário, eu não sobrevivo. Bem-vindos ao Conecta CDL Vitória, né, podcast. Estamos aqui com Carla Tasso, presidente do CRC, né, que é o Conselho Regional de Contadores do Espírito Santo, que nos dá a honra aqui, né, da sua presença. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, Rogério. Obrigada à CDL, né, e ao Conecta aí por trazer o CRC aqui no podcast. Muito bom. A gente pede aí a nossa audiência para seguir o perfil do @CDL Vitória e o @CRC Espírito Santo, né? Siga no Instagram e veja as notícias e informações. Carla, vamos começar aqui com uma pergunta. Quais são os principais projetos do CRC Espírito Santo para esse primeiro semestre aí do ano 2023? Boa pergunta, né? A gente está no início do ano, a gente tem vários projetos, Rogério, e dentre eles um dos principais é fomentar e aumentar essas parcerias, como a gente está aqui hoje, né? Institucionais, né? Para gerar informação e mostrar a importância do contador para todo empresariado, para todo o mercado e principalmente para a proteção da sociedade. Então, essa fomentar e aumentar essas parcerias tem sido um dos projetos. Um outro projeto que a gente tem de muita relevância é ampliar o conhecimento dos contadores, né? Então, a gente tem um projeto de educação continuada também. A gente tem o projeto, estamos na fase final, término de modernização também do CRC. A gente ficou aí mais de 20 anos sem trocar computador, assim, então a gente está nesse processo aí de renovação. E um projeto também aí da área de sustentabilidade do ACD, que a gente está no Pacto Global, a gente foi aceito no Pacto Global, somos o primeiro Conselho Regional de Contabilidade do país a ser aceito no Pacto Global, e fomos aceitos ano passado, então a gente está com uma gama de projetos na Comissão de Sustentabilidade para trabalhar sustentabilidade, para trabalhar governança, que a gente, por ser uma autarquia pública, a gente tem a governança no sangue, né? E trabalhar essa questão de inclusão social. Então, a gente está com esses projetos, assim, o Pacto Global, ele é muito abrangente, então a gente está aí trabalhando e estudando reaproveitamento de água dos ar-condicionado, a questão aí das champinhas lá, né, que a gente está também pegando. Nos eventos a gente não usa mais copo descartável, a pessoa tem que levar o seu copo, né, de casa. Então a gente está agora fazendo estudos da mudança da aquisição de água, de copinho. Então, assim, é um projeto grandioso, que envolve muito trabalho, muito estudo, porque não pode ser nada muito custoso, né? E hoje em dia ser sustentável no Brasil, infelizmente, é algo que ainda custa caro. Então, esse são os maiores. Bom, legal. Bem importantes esses temas e bem atuais, né? Sim. E me diz uma coisa, quais são as principais dicas para o desenvolvimento do profissional contador? Essa daí a gente tem um projeto, com amigos contadores e empresários aí que vão nos ouvir, nos ver, um projeto nacional, que é do Conselho Federal de Contabilidade, que é um projeto que trabalha com a educação continuada. Então, a gente tem, ano passado, nós fizemos, Rogério, mais de 100 eventos feitos pelo regional. Esse ano, eu coloquei a meta para minha vice-presidente de 130, né? Para a gente realizar esses eventos, eles vão desde mini palestras de 1 hora a 2 horas, até eventos de curso, né? E o principal evento desse ano que a gente tem é a nossa convenção de contabilidade, que inclusive nós vamos ter lá micro palestras, mini palestras para empreendedores, porque nós vamos montar lá uma sala do empreendedor. Esse evento ele vai ser realizado no Sesc de Praia Formosa, lá em Aracruz, vai ser em maio de 10 a 12, então ele vai ter muitas palestras, né, para os contadores com nomes nacionais e também para os contadores públicos. Então, a gente está focando muito na minha gestão, a formação e ampliação da formação do contador público também. Uma curiosidade, como é que está o nível de profissionalismo dos contadores hoje? Qual é o cenário que vocês veem nesse setor, que é muito importante, ele é uma base importante para os empreendedores, né, para as empresas de modo geral. E também para os órgãos públicos, né? Órgãos de controle. Como é que é o cenário disso? O nível de preparação, de entendimento, capacitação dos contadores, ele está bom
ainda precisa melhorar bastante? Como é que está isso de um modo geral? Então, deixar aproveitar a sua pergunta e dar puxão de orelha, né? Veja, a gente organizou mais de 100 eventos. Fomos um dos regionais ou o regional que mais organizou eventos próprios no país. E a gente só atingiu do estado 10% dos profissionais. Muito baixo. A gente atingiu muitos do Brasil inteiro, mas do estado 10%. Então a gente tem em torno de 10 mil profissionais. Então a gente precisa muito melhorar a qualificação. Não é falta de treinamento, eu acho que pode dizer duas coisas: falta de interesse e falta de tempo. A gente é muito demandado diariamente, né? Por todo esse processo burocrático que a gente tem, essa mudança de legislação contínua. Então, o contador, ele se vê, eu tenho que estudar, ao mesmo tempo tem que executar. Mas isso vem melhorando, vem crescendo a cada ano. A gente evoluiu bastante nos últimos 5 anos, em termos de educação continuada. A gente tem melhorado o nível dos profissionais que já estão no mercado, mas os profissionais que entram no mercado, eles têm um nível aquém do que se é esperado, por problemas aí, de realidade, acadêmicos, né? A gente tem uma grade que não reflete a realidade do mercado. E aí você tem aquela incompatibilidade entre teoria e prática. E a gente vê isso nos nossos grupos de contadores quando você contrata alguém. A gente fica muito tempo contratando. Hoje eu posso dizer que quem for fazer contabilidade no primeiro ano, se ele pudesse ter o registro, ele estava empregado. Tem uma escassez muito grande de mão de obra. E nessas oportunidades de treinamento que o CRC tem oferecido, você falou a questão tempo, né, do profissional se deslocar ou deixar de trabalhar para poder participar desses treinamentos. Existe o fomento à modalidade online? Existe. A gente, antes da pandemia, eu era vice-presidente de desenvolvimento profissional e a gente instituiu no Espírito Santo, foi inclusive o primeiro CRC também a fazer cursos online, né, gratuito. Inclusive a maioria dos eventos para os profissionais regulares ou todos é de forma gratuita. E hoje a gente ampliou isso, depois da pandemia a gente ampliou. Então a gente tem híbrido, só online ou só presencial. Quando é muito técnico, assim, que você tem que fazer exercício, exemplificar, ir para um quadro, a gente, como contadora, né, a gente vai lá lapidando, isso aqui tem que ser presencial. Até porque o palestrante, o instrutor, ele prefere, para ter uma abordagem melhor, tirar as dúvidas. Os demais, a maioria deles, a gente está fazendo isso também de forma online. A gente teve ano passado mais de 20 mil acessos em treinamentos. Então a gente está com uma divulgação muito boa e uma ampliação muito grande. Infelizmente, como a gente falou, né, o pessoal do estado não está tão envolvido, mas a gente tem atingido inclusive outros estados. Legal. Você está no segundo mandato? Segundo mandato, último ano. Último ano do segundo mandato. E, assim, vou fazer uma pergunta meio retroativa. Quais foram as principais dificuldades que você teve ao assumir, desde a primeira gestão, essa entidade? Apesar de já estar no sistema, desde vindo de comissão da mulher, conselheira, vice-presidente, eu nunca imaginei que prestar um voluntariado, que é um trabalho honorífico, a gente não ganha para estar lá, numa autarquia pública fosse tão complexo. A maior dificuldade que eu enfrentei nos primeiros meses foi o fazer o que sempre foi feito. Então, eu vi muito isso. Sempre foi feito assim, sempre foi feito assim. E eu tive que quebrar isso nos 3 primeiros meses. Então, eu tive que ter aquele impacto, né, para os servidores. A gente teve também que remodelar a estrutura de servidores, o que eu tive uma certa dificuldade. Então eu fiquei aí 1 ano estruturando, pensando, trabalhando, analisando como que eu faria isso, porque você não pode demitir no serviço público, né? Sim. Então você tem que trabalhar com a mão de obra que você tem. Mas eu posso melhorar essa mão de obra, eu posso mostrar para ela a importância dela estar inserida no processo. Então o meu primeiro ponto foi esse: eu democratizei a gestão com os coordenadores de setor e eles com as suas equipes. Essa foi uma dificuldade para mim a maior. E a segunda maior foi lidar com um conselho totalmente sucateado, no sentido de, você passa ali na frente, você vê uma sede bonita, mas um PABX de 46 anos. O CRC vai fazer 75 anos esse ano. Um PABX que não tem manutenção, um alarme que não tem a câmera, um computador que não liga, demora 1 hora para ligar, um servidor que tem 15 anos. Então, esse sucateamento tecnológico, imagina, a gente teve uma pandemia com 3 meses de mandato. Então, e aí eu tive uma sorte muito grande, porque a equipe comprou a minha ideia, e eu sempre falei com eles, em primeiro lugar de tudo para mim, estão os profissionais de contabilidade, que foi para isso que eu me candidatei. Em segundo, estão vocês.
e em terceiro o resto. Então, com isso eu trouxe eles para perto, eles me ajudaram e com 2 meses antes da pandemia, a gente já tinha informatizado muita coisa no CRC. A gente iniciou processos de licitação e eu queria aqui deixar o agradecimento ao presidente anterior, o presidente Roberto Schultz. Ele me deu liberdade para fazer uma transição tipo gestão pública mesmo. Eu fiz reuniões em novembro, antes de eu entrar, com a equipe, e a gente iniciou processos de licitações 2 meses antes de eu entrar no meu mandato. Então, isso também é muito bom. Então, essa transição que eu fiz, eu consegui, com o apoio do Roberto, ter reuniões com a equipe, falar quais seriam as minhas metas. E são dificuldades que eu imagino que qualquer gestor público enfrente. Mas, para mim, como empresária e da área privada, para mim esses 2 para mim foram os mais difíceis. Bacana. E, Carla, assim, como que você enxerga essa parceria CRC com CDL Vitória? De que forma essas 2 entidades trabalhando juntas podem fortalecer o ambiente de negócio capixaba? Olha, eu acho que a gente já conversou, né? Eu acho que a gente tem um grande futuro juntos. A gente está falando de 2 entidades que uma precisa da outra, né? Então, o empresário precisa do contador e vice-versa. Sem empresário, eu não sobrevivo, né? Então, e sem contador, o empresário também não sobrevive. Então, acho que a gente pode trabalhar muito em campanhas, em eventos, em conhecimento para o empresário, porque a gente tem bagagem no CRC para isso, né? Então, a gente pode trabalhar nesse sentido, fomentar e trabalhar o empreendedorismo, fomentar e trabalhar a cultura fiscal, fomentar e trabalhar a cultura de gestão mesmo para o empresário, de governança, porque governança não é só para empresa grande, governança é para qualquer empresa, né? E você não precisa ter um custo tão alto para trabalhar com governança, não, você pode ter custos menores. Então, acho que a gente pode ter uma boa parceria. Falando agora de perspectiva futura, quanto CRC, para os empresários, a gente estava conversando um pouco antes que, assim, existe uma certa deficiência de profissionais, né, na área contábil. Como o CRC está trabalhando para poder mudar isso, né? E o que os empresários podem projetar aí para os próximos anos em termos de estrutura, né? Que o CRC pode propiciar para melhorar os seus negócios? Olha, é uma boa pergunta isso, hein, gente? Essa não estava no script, eu acho. Não, mas vamos lá, é uma boa pergunta. Então, o que o CRC está fazendo para a gente fomentar e trazer mais profissionais? A gente está com 2 projetos paralelos. O primeiro eu iniciei em 2020, que foi Conhecer para Evoluir, que é um projeto nas instituições de contabilidade. Porque a gente sabe que a gente faz uma graduação, mas nem sempre a gente exerce aquela profissão. Então, esse projeto leva ao futuro contador o que é a profissão, quais são as áreas que ele pode trabalhar, Rogério. A gente fala de marketing, a gente fala de comunicação. Então, eu pego os meus assessores do CRC, minha assessoria de comunicação para dar palestra, o meu menino do TI para dar palestra, o pessoal do registro, da fiscalização, do desenvolvimento profissional e eu. E a gente fala, olha, o mercado está te esperando, é isso aqui. E para você trabalhar no mercado, você tem que seguir esses passos. Então, isso é na graduação. O segundo projeto é para formar mão de obra para ir para a faculdade. Então, aí eu estou indo nas escolas de ensino médio, primeiro área pública, mas é porque é muita coisa, né? Então, primeiro área pública e depois ir para as instituições privadas. Mas por que primeiro área pública? Porque você não começou pela instituição de ensino privado. Porque normalmente a instituição de ensino privado, o nível financeiro ele é maior e eles sonham grandes profissões, não que contabilidade não seja, mas tem muita gente querendo fazer medicina, muita gente querendo fazer direito. E contabilidade normalmente é de pai para filho, é aquela profissão que sempre teve esse conceito. E há pouco tempo isso está mudando. Já no ensino médio público, são profissões que estão mais ao olhar dele. E aí eu fui surpreendida com uma visão errônea. Então, a gente começou um projeto nas instituições de ensino médio públicas, onde a gente divulga a profissão contábil, divulga educação fiscal, para fomentar nele, para incentivar que ele faça a graduação em contabilidade. E qual foi minha surpresa? Muitos dali querem ser engenheiros, nunca tinham ouvido falar do papel do contador e acham que o contador é o matemático. E não é, né? A gente sabe que não é. Tem nada a ver com matemática e contabilidade. Então, contabilidade tem a ver com gestão, com planejamento, com organização, com tributário, né? Quando você planeja e assessora melhor o seu cliente. Contabilidade tem muito mais a ver com uma gestão efetiva e estratégica para o empresário do que efetivamente com o número.
né? Então, eu brinco sempre com meus clientes. Quando eu vou fazer alguma conta, eu falo, peraí que eu tenho que ir na calculadora, porque contador não sabe fazer conta de cabeça. Mas é verdade, né? Então, é uma visão errônea, é uma visão deturpada da profissão. Sim. E eu acho que esse projeto pra gente fazer com a CDL, eu acho que vai ser muito legal, porque o empresário precisa de um contador, né? Então, quando eu fazia a graduação, a gente pensava sempre assim, eu quero ser CEO de empresa, né? Porque CEO de empresa era normalmente um contador. Né? Então, eu quero ser um gerente de uma empresa. Então, por que não, né? Então, por que as empresas não contratam contadores para fazer a parte da sua gestão? E não só o contador para ser o seu escritório de contabilidade. Então, a gente quer fomentar isso nas instituições como a de vocês aqui, que eu acho que é um ponto importante. Muito bacana. E, assim, realmente, a figura do contador, né? Um contador bem preparado, ele é fundamental para traçar a gestão estrategicamente correta, positiva, perene, como você falou, perene, né? E sem criar passivos. Exatamente, com um pé no chão. E sobre a perspectiva para o empresário 2023, eu entendo que ainda a gente está muito obscuro para falar sobre isso. Mudança de governo é sempre muito complexa. E aí vamos esquecendo o federal, que a gente tem muitos projetos aí que já vinham de tempos. Eu acho que eu vou tocar só num ponto do federal, que é a tributação dos lucros. Então, as empresas têm que se preparar para isso. Ela ia acontecer de qualquer forma, e eu entendo que vai acontecer para 24. Né? Então, acho que vai ser aprovado em 23. Mas o estadual, eu acho que a gente tem uma prospecção muito boa. Eu venho acompanhando, até pelo CRC, os projetos de governo. Eu não vou dizer agora, nos últimos 10 anos, o governo do estado tem investido muito em projetos para os setores industriais, comerciais, né? E eu acho que a gente tem aí incentivos fiscais. A gente lá no CRC, hoje, atualmente, coordena o grupo GTFAS, que é o grupo de estudos tributários com todas as federações envolvidas, e a gente pede para o Estado a melhoria da regulamentação, e o Estado tem nos atendido. E assim, só para você ter uma ideia de número, desde quando eu assumi a coordenação, a gente já foi atendido em torno de 95% das demandas. E a gente divulga isso, né? Então, o setor de veículos, o setor de peças, o setor atacadista, pedimos tal coisa. Provamos que aquilo tem fundamento, que é a segurança jurídica. Justificamos porque a gente está pedindo, o Estado analisa e nos devolve. E a maioria das vezes tem sido de forma positiva. Então, até redução de multa sobre obrigações acessórias. Então, assim, a gente tem conseguido um grande êxito, né? E não é para não pagar, como ele falou, mas sim para pagar de uma forma justa, né? Que o empresário consiga sobreviver. Então, acho que esse ponto a gente consegue trabalhar em conjunto com as instituições. E eu acho que os empresários participando mais das entidades, eu sempre falo isso, gente, participe da sua entidade, colabore com ela, porque o Rogério não tem como ir num órgão pedir nada se ele não tiver como ir. Sim, né, Rogério, não é verdade? Isso gera um custo. Como é que você vai para Brasília fazer contato com os deputados federais? Porque a gente não aprova nada sozinho. Com a nossa bancada. Você tem que trabalhar isso. Então, para isso, precisa de recurso. Então, eu sempre falo, a minha instituição é uma instituição pública e é compulsória. A sua instituição, ela é uma instituição privada, é uma instituição onde eu contribuo se eu quiser. Mas faz parte. Eu também faço parte de instituições assim, como o SESCOM, comentei com você. E quando a gente participa, a gente incentiva e investe na gente mesmo, porque esse dinheiro volta pra gente, como empresário. Então, eu acho que esse é um ponto que vocês podem trabalhar bastante. É um ano muito promissor nesse sentido. Oxe, muito bom esse bate-papo. Carla, sim, agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem, né, pro empresariado que é associado ao CDL, o que não é, que pode vir a ser. Que mensagem você, como contadora, como presidente do CRC Espírito Santo, pode mandar para esses empresários aí que nos assistem, para poder trazer um pouco de informação e luz aí para esse ano? Então, eu queria dizer para você, empresário, que você tem que ter uma visão de perenidade e de sustentabilidade do seu negócio. E para que você tenha isso, você tem que ter uma gestão, como o Rogério bem colocou, com o pé no chão, com segurança jurídica e com um bom profissional de contabilidade ao seu lado, não só para te entregar tributo, mas te acompanhar, te assessorar de verdade. Então, esse empresário contábil, esse contador, ele é sim o seu braço direito. E que você, empresário, participe das entidades para que elas possam se fortalecer e trazer de retorno para você o que você realmente quer, né? Um governo, uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade mais equilibrada e que a gente possa ir perpetuar com os nossos negócios. Muito bom.
Carla, muito grato aqui pela sua presença. Eu que agradeço, aí você que agradece. Não, foi muito bom esse bate-papo, né? Essa parceria que só tem a engrandecer o empresariado, que é o CRC Espírito Santo, junto com o CDL Vitória. Nossa casa está à disposição e a gente vai trazer mais informações aí. Vamos trazer um trabalho em conjunto para poder... Vamos fazer muito trabalho junto. Dar boas orientações à classe empresarial, também aos contadores, né? Muito bacana. E você aí que nos assiste, siga nosso Instagram, né? E veja o que a CDL Vitória, em parceria com o CRC Espírito Santo, pode trazer de benefício para você, melhorando seu negócio, sua gestão e te dando mais conhecimento, tendo mais controle do seu negócio para poder te dar mais tranquilidade e melhores resultados aí no dia a dia. Um grande abraço.